Hoje eu queria falar rapidinho com vocês sobre educação e alienação, educação e tirania, educação como um projeto da esquerda, tá? E aí eu quero voltar aqui ao Manifesto do Partido Comunista, mas vou citar mais outros livros hoje, tá? Lembrando para vocês que nessa edição de 2014 da Martin Claret, Karl Marx coloca 10 passos para a implementação do socialismo. Eu já li isso para vocês em outros vídeos aqui exclusivos para os membros do canal. O número 10 é educação pública e gratuita para todas as crianças. Fim do trabalho fabril de crianças na sua forma atual. Ligação da criança com a produção material. Engraçado que ele bota etc, etc. Mas agora a questão interessante. Educação pública e gratuita como uma forma de implementar o socialismo? Caramba, de onde que veio isso? Como assim educação pública como uma maneira de implementar o socialismo? Então a ideia da educação pública e gratuita é uma ideia socialista? Nós estamos vendo aqui que sim, é um dos 10 passos de Karl Marx para implementar o socialismo. Para a gente continuar refletindo o porquê disso, por que educação pública e gratuita é um plano para implementar o socialismo? Eu vou passar por esse livro primeiro, que é... Infelizmente, essa editora faliu, né? A Cosac Naif, que tinha como proposta ter livros de luxo. É um livro do Pierre Clastres, que é um filósofo e antropólogo francês. O nome do livro é A Sociedade contra o Estado. No capítulo 9 desse livro, o capítulo 9 do livro se chama Da Tortura nas Sociedades Primitivas. Tá? Ele vai comparar tribos de indígenas que não tem Estado, nem fala, nem escrita, com a questão da sociedade atual, conforme ela se organiza com o Estado. Tá? Então ele dizia que por não haver a escrita, não havia o Estado, só que ele vai dizer que havia escrita sim, porque a escrita era feita no próprio corpo com as cicatrizes do ritual de iniciação. Mas o que é interessante é que ele começa o capítulo 9 da tortura nas sociedades primitivas. E o ponto 1 é a lei, vírgula, a escrita. Olha como é que o Pierre Clastres, filósofo e antropólogo francês, começa esse primeiro capítulo. Lembrando que Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista, diz que o 10º passo para a implementação do socialismo é a escola pública e gratuita. Olha o que Pierre Clastres vai dizer. Supõe-se que ninguém deixe de pensar na dureza da lei. Dura lex, sed lex. O que significa isso em latim? A lei é dura, porém é a lei. Tem que obedecer. Ela é dura, mas tem que obedecer. Diversos meios foram inventados, segundo as épocas e as sociedades, a fim de conservar sempre fresca a recordação dessa natureza. Entre nós, o mais simples e recente foi a generalização da escola gratuita e obrigatória. Olha que interessante, Karl Marx diz que a coisa mais legal para implementar o socialismo seria escola pública e gratuita. E nesse livro, Pierre Clastres está dizendo que, pelo contrário, a ideia de generalizar a escola gratuita e obrigatória, e pública, obviamente, é, na verdade, uma expressão da dureza da lei, ou seja, um adestramento. Então, pessoal, olha que interessante isso. Eu garanto que talvez a maioria de nós nunca pensou na escola pública obrigatória como uma coisa negativa. A gente pensava como uma coisa positiva, né? A escola pública e gratuita. Aí você fala, Daniel, você é contra a escola pública e gratuita? Não necessariamente, mas eu fico com o pé atrás quando eu mergulho num tipo de conhecimento desse, sabendo que Karl Marx gosta muito disso e sabendo que um antropólogo mostrou que, na verdade, a educação pública gratuita e obrigatória é muito mais adestramento do que educação. Se a gente pega a palavra livro tem a ver com educação e ela soa semelhante com a palavra livre. Né? Em francês fica mais interessante porque libre é livro e libre é livre. Então se escreve quase igual. Né? Então, pessoal, é claro que liber em latim, livro, e libertatem, né? Libertas, de se tornar liberto, são muito semelhantes. Então a gente tende a pensar o livro como libertação, a educação como algo libertador. Porém, Karl Marx usa esse instrumento do ensino público obrigatório como uma maneira de doutrinar as crianças para o socialismo, ou seja, uma maneira de padronizar
e centralizar o poder. Porque quando você educa as crianças dentro de um mesmo sistema, não de libertação da educação, mas de um sistema de adestramento, que é o que a educação infelizmente faz, você está criando um sistema de dominação. Então, educação e libertação ou educação como adestramento. Estão entendendo a diferença? Eu pergunto para você, você acha que a educação de hoje é mais adestradora ou libertadora? Eu creio que vocês, infelizmente, vão dizer que é mais adestradora, né? Será que a educação tem criado homens e mulheres livre-pensantes, que têm o espírito crítico valorizado e incentivado, ou cria pessoas acostumadas a decorar e obedecer e responder maquinalmente aos estímulos e dar respostas de forma mecânica, como se fosse num adestramento do Skinner, né? Skinner é um dos autores da psicologia dessa área de estímulo-resposta e adestramento. O que será que é? E aí, quando a gente lembra, para terminar, que um filósofo também socialista chamado Louis Althusser, ele escreveu um texto muito interessante chamado Aparelhos Ideológicos do Estado. Nesse texto, ele diz que no capitalismo, e não só no capitalismo, mas na Idade Média e tal, antigamente ele dizia que a estrutura do sistema de produção, ele precisa de um instrumento de renovação, de reciclagem. Ou seja, quando um mecânico morre e se aposenta, morre ou se aposenta, um outro mecânico tem que substituir. Quando o engenheiro morre ou se aposenta, tem que ter um outro para substituir. Quando um torneiro mecânico, um trabalhador de fábrica, né, um cara da siderurgia, um trabalhador da siderurgia, morre ou se aposenta, ele tem que ser substituído. Então, o que o Louis Althusser dizia? Que o Estado sempre criou mecanismos de reprodução das forças de produção. E ele dizia que, na Idade Média, o aparelho ideológico de Estado que garante a reprodução dos meios de produção era a igreja. A igreja era o grande sistema agregador que doutrinava as pessoas de que nasceu ferreiro vai ser ferreiro, nasceu carpinteiro vai ser carpinteiro, nasceu nobre, o filho é nobre, nasceu filho de rico vai ser rico, de pobre vai ser pobre, por aí vai a questão da sociedade estamental medieval. E eu não estou falando que eu concordo com isso, essa é a visão do Louis Althusser, fazendo uma crítica da sociedade que adestra as pessoas para que elas consigam substituir as forças de produção. Só que ele disse que depois, com o tempo, com a Revolução Francesa, né, o anticlericalismo, o ancien regime, o antigo regime caindo em desuso, a democracia vindo, a república e por aí vai, ele vai dizer, obviamente também com a instituição do ensino público gratuito e obrigatório, ele vai dizer que a igreja saiu de cena e quem se tornou o aparelho ideológico número 1, aparelho ideológico de Estado número 1, deixou de ser a igreja, foi a escola. E aí ele começa a dizer que a escola capitalista, o que ela faz? Ela reproduz força de produção. Ela não liberta, ela só adestra a uma criancinha querer ser engenheira, a outra criancinha querer ser advogado, a outra criancinha querer ser médica, a outra criancinha querer ser bombeiro, o outro jogador de futebol, o outro policial, o outro astronauta. Para quê? Meramente, na visão do Althusser, a educação servia para criar pecinhas para reproduzir as peças da engrenagem. Então, a escola se tornou o aparelho ideológico de Estado número 1 para reproduzir as forças de produção. Só que essa é uma crítica que ele faz do capitalismo. Mas se nós pensarmos como os socialistas têm olhado a educação, é exatamente isso que eles fazem. Eles dizem que os outros fazem aquilo que eles fazem. Como Lenin ensinava, acuse o outro daquilo que você é. Então, o que a gente conclui disso? Que para os socialistas, a educação não é um processo libertador. É um processo de adestramento para que a criancinha seja moldada dentro de uma linha de produção com uma mentalidadezinha bem esquerdistazinha, bem afeita à visão de mundo esquerdista, que é anti-Deus, anti-verdades eternas e anti-moral. É por isso que a gente aprendeu de criancinha na faculdade que não existe verdade absoluta, que a verdade é variável, que ela evolui, que não é bem assim, que não é assado. É por causa disso. Porque os esquerdistas dominaram a educação, depois que Antônio Gramsci ensinou a importância disso, e eles começaram a usar a educação não para criar pessoas livres,
mas meramente para criar novas pecinhas na engrenagem, não do capitalismo, mas de uma revolução que aponta para o socialismo. Então eu pergunto para você, será que a educação pública gratuita e obrigatória, principalmente no Brasil, ela tem servido mais para criar pessoas livres pensadores e com espírito crítico, ou meramente adestrando novas pecinhas da engrenagem e o colocando ideias de legalização do aborto, legalização das drogas, ideologia de gênero, visão contra a polícia, desarmamento, contra Deus, ensinando que a religião é o ópio do povo? Não é isso que a educação pública obrigatória e gratuita tem feito? Então reflitam sobre isso. A educação tem servido mais para libertar ou para adestrar? Fica essa reflexão. Forte abraço. Valeu!